Boa noite, me chamo Hilary, aluna do terceiro período do curso de Letras. Eu fiquei responsável pelo tema Contribuições gregas e latinas na formação dos sufixos e prefixos da língua portuguesa. Bom, a princípio, gostaria de falar sobre a história da língua portuguesa. A língua portuguesa ela provém do latim, que pertence à família das línguas latinas indo-europeias. E a difusão do latim, o idioma falado pelos romanos, se deu devido às inúmeras guerras que foi absorvendo outros povos e expandindo o seu território ao longo dos séculos 5 a.C. e 2 d.C. E como uma forma de colonizar um território, incluindo sua cultura nela e sua língua, os romanos não fizeram de forma diferente. E assim foi se difundindo o latim. E assim o latim se expandiu na Península Ibérica. E foi o latim vulgar que se diferia do latim clássico, basicamente pela questão social. O domínio romano, as diversas línguas faladas na região antes do seu domínio e a conquista de outros povos que ocorreram mais tarde, como por exemplo a conquista árabe, que foram fatores que influenciaram e que foram de suma importância na formação e na construção da língua portuguesa. Então, existem etapas de mudanças do latim ao português atual, que eu vou citá-las. O latim lusitânico, língua falada na Lusitânia, desde a implantação do latim até o século V. O romance lusitânico, língua falada na Lusitânia, do século VI ao século IX, na qual, como da fase anterior, não se tem documento escrito. Português proto-histórico, língua falada na Lusitânia também, do século IX até os fins do século XII, e na qual há algumas características das palavras em textos do latim bárbaro. Português arcaico, que vai dos princípios do século XIII até a metade do século XVI, quando a língua começa a ser codificada gramaticalmente, e o português moderno, que estende da metade do século XVI até o presente momento, até atualmente. Então, a maioria dos vocábulos foi introduzida pela via popular, ou pela culta, ou formada posteriormente pelos processos de composição que subdividem em justaposição e aglutinação ou derivação. A derivação ela pode ser classificada como prefixal ou sufixal, parasintética ou regressiva. Bom, a derivação ela é o processo pelo qual uma palavra se forma outra palavra, mas por meio de agregação de certos elementos, que lhe alteram o sentido, mas referindo sempre o significado da palavra primitiva. Eu tenho alguns exemplos aqui e eu vou encaminhar o slide pro senhor. A derivação prefixal, como por exemplo, in mais feliz é igual a infeliz. Derivação sufixal, feliz mais dade é igual a felicidade. Os prefixos são mais independentes que os sufixos. Eles se originam em geral de advérbios ou de preposições que têm ou tiveram uma vida autônoma na língua. Ainda sobre os prefixos latinos, os principais prefixos da língua portuguesa são de origem latina. Inclusive, foi mais fácil encontrar mais sobre os prefixos latinos do que sobre os gregos. E muitos deles se originam de preposições e advérbios, assim como citado anteriormente. Já os prefixos gregos, são usados principalmente para a formação de palavras eruditas, que são muito úteis na nomenclatura científica, que será explicado logo em seguida. Aqui eu dei alguns exemplos de prefixos, tanto latinos quanto os gregos, que, por exemplo, ante, posição anterior, antivéspera, anteontem, é um prefixo latino. De,
movimento de cima para baixo, descrever, decair. Um exemplo de prefixo grego, ante, com acento no i, condição contrária, antisséptico, antissequestro, epi, que é posição superior ou posterioridade. Epiderme, o episcorpal. Sobre os prefixos gregos, assim como citado anteriormente, elas são mais úteis na nomenclatura científica, acho que por isso que os exemplos são mais assim. Agora, sobre os sufixos, é através da derivação sufixal que se formaram e até hoje ainda se formam novas palavras. Os sufixos são capazes de modificar o significado do radical e que são acrescidos, porém, a característica principal é a mudança da classe gramatical. Esse é o sim. Tá, ainda sobre os sufixos, através dessa derivação sufixal que se formaram, até hoje ainda se formam novas palavras. E como a língua portuguesa ela vive em constante mudança, os prefixos também passaram por essa mudança e por essas modificações, tanto na escrita quanto no sentido. Então, os sufixos, devido a essas mudanças de classe gramatical, os sufixos podem ser classificados em nominal, verbal e adverbial. No slide eu especifico o que é um sufixo nominal, verbal e adverbial, que é quando o sufixo se une a um radical para formar um substantivo ou um advérbio. É um sufixo nominal. Verbal é quando o sufixo ligado ao radical dá origem a um verbo. E o adverbial, que é quando o sufixo mente é acrescentado à forma feminina de um adjetivo. Como, por exemplo, perigosa e mente. É igual a perigosamente. Um exemplo de verbal, nível e ar. Nivelar. Acho que é. Ponte e udo. Pontudo. Então é isso. Nos slides eu coloquei algumas referências. E é isso.